A União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, tem a satisfação de apresentar no programa de hoje dois ilustres conferencistas, Rabans Lau e Pierre Vaillant, que abordarão o tema Ética e Desenvolvimento, a ciência a serviço da humanidade. Qual é a diferença entre ética e moral? Que eu compreendi. Moral está muito ligado com prescrições e proscrições. Ou é mal ou é bem. Muitas vezes ligadas com certas religiões que limitam a definição do moral. Ética não é assim. Ética nada é imposta. Ética vem de dentro para fora. E não de fora para dentro. Você sente. E me lembro uma coisa bonita que aconteceu. Um rapazinho de 10 anos de idade estava próximo de uma loja de verduras e frutas. Ele está próximo de onde estão colocadas maçãs. E o dono da loja olhou para ele. Você está querendo roubar? Ele disse, não, senhora, eu estou tentando não roubar. Essa é ética. Eu estou tentando não roubar, porque ele nunca tinha comido maçã. Ele está querendo comer maçã, ok? E tentando não roubar e comer maçã. Isso é ética. Ética vem de dentro, não de fora. Ética é muito mais profunda do que moral. Moral a gente leva desde criança, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Quando a pessoa cresce, adolescente, jovem, começa a questionar, muitas vezes procurar sair dessas moralidades, muitas vezes imposta. Então, se a gente trabalha com nossos filhos, com ética, que isso não é bom, porque não faça isso porque não é bom. Porque não é bom porque você sente mal. Porque não você cresce espiritualmente, você não cresce internamente. Quando começar a falar linguagem mais de mudança interna, transformação da pessoa, a gente compreende o que é ética. E começar a conviver, começar a viver eticamente, começar a fazer coisas, tem que começar desde criança. Mas nunca é tarde, porque depois de 60 anos todo mundo é criança. E antes muita gente comporta como criança, você sabe disso também. Outra coisa é a seguinte, eu estou procurando a diferença entre ciência e consciência. Muito parecidas, né? Você pensa bem, ciência e consciência. Se você escreve, você tira com, fica ciência. Com em língua grega significa tudo e todos. Então, consciência significa conhecimento de todos e tudo, de tudo. A ciência conhece alguma coisa sobre aspectos físicos, sobre aspectos tecnológicos. A ciência limita pelo conhecimento. Pega a informação, analisa intelectualmente a informação, transforma em conhecimento. Agora, o que vamos fazer com conhecimento? Ciência não ensina nada. Razão que está acontecendo no mundo, que a ciência não prepara para a gente ser éticos. Ciência dá toda possibilidade para a ferramenta, para a tecnologia, para a industrialização, mas nunca diz nada o que vamos fazer com isso. Para isso, a gente precisa uma coisa que conhece bem mais do que só conhecimento de uma área limitada, e vem consciência. Então, consciência que leva para a abrangência. A consciência que integra a gente com outras pessoas. E nós integramos dentro de nós, fora de nós, em redor de nós, acima para baixo, baixo para cima, direita à esquerda, frente para trás, integramos universalmente através de estados elevados à consciência. Então, ciência mais consciência é desenvolvimento integral. Não despreza a matéria, não despreza aspectos físicos, nem fisiologia, mas também nem mente, nem emoções, nem sentimentos, nem talentos, nem intuição, nem criatividade e nem espiritualidade, que significa solidariedade, amor, compreensão, conversação, comunicação, tudo isso é embutidos dentro da visão da consciência. Então, ciência mais consciência é desenvolvimento, é crescimento integral, holístico, quântico, abrangente e todo.
Agora, a ciência menos consciente está acontecendo atualmente. Então, ciência menos consciente é destruição e não tem saída. Conhecimento mal direcionado, ou qualquer direcionado, porque ciência não dá direção. A consciência dá direção. Nós temos que descobrir, através da consciência, a direção. Isso tem que começar logo, logo. Todo mundo tem que desenvolver consciência, nível estado da consciência, estado alterado da consciência, entra toda a psicologia. Isso desenvolvimento da consciência, juntamente com o desenvolvimento da ciência, integrar e vai dar resultado desejável. No caso, não contrário, destruição está acontecendo, muita gente está tentando só ciência, menos consciência. Outra coisa que é interessante, para você aprender alto grau de consciência, desenvolver alto grau de consciência, toma café. Café, C-A-F-E acentuado, não é isso? C é ciência, A é arte, F é filosofia, é espiritualidade acentuada. Agora, isso não é suficiente. Você pega todo o quadro, faz uma mistura salada mal feita, também não faz sentido. Você sabe, café com leite dá um gosto diferente. Todo mundo sabe disso, porque leite tem capacidade de neutralizar alguns produtos químicos produzidos durante, quando você, café é torrado. Então, leite neutraliza. Leite começa com L. O que é L? L é ligação harmoniosa entre todos os quatro. Elimina atritos entre eles. Mas não é suficiente. Tem gente que gosta de café com leite mais adoçante. E muita gente usa adoçante artificial para não engordar. E depois comer um docezinho para compensar. Então, adoçante com A. A significa que é tudo feito com amor doce. Não pode misturar a ciência, a arte, a filosofia, a espiritualidade, meramente querer misturar. Tem que ser feito com amor, sem atrito, com abraços, com compreensão, com sentimentos, com sensibilidade, com solidariedade. Esta é a resposta para desenvolvimento da consciência integral. Por causa dessa, a gente precisa escolher o caminho, a direção da ciência, sua aplicação, implicações, pela consciência bem desenvolvida, não vai haver problema, vai ser paz, amor, tudo canto. Então, precisa desenvolver esse estado de consciência cada vez mais, juntamente com ciência e tecnologias mais avançadas, para que a gente possa integrar, seja nuclear, seja eletromagnética, tanto faz. Qualquer coisa com tecnologia tem grande valor, porque facilita a vida, mas não necessariamente felicita a vida. Para felicitar a vida, precisamos consciência para que a ciência seja a serviço da humanidade. Agora, qual é a diferença entre ética e ótica? Ética e ótica estão muito relacionados. Se minha ótica é de ódio, é de ciúme, é de poder, resultado, a minha ética vai corresponder com isso. Mas se minha ética é de amor, de sentimento, da compreensão, de conversação, de conhecimento, de negociação e de diálogo, onde posso entrar em empatia com outra pessoa. Uma terapeuta, se não entra em empatia com o paciente, porque a pessoa está cuidando, não vai muito longe. Anos e anos continua terapias. E não cresce muito. Isso tudo é necessário que a gente tenha ótica ligada com ética. E ótica deve de amor, de solidariedade, de conversação, de transformação das mudanças. Uma coisa que é interessante, a ética ensina a gente para compartilhar. Não é meu, nosso. Então, compartilhamento, consideração para outra pessoa, seu irmão, que está precisando de apoio. O que você tem? Não é só ter, mas tempo. Uma palavra amigável para alguém. Um gesto com olho, com sorriso. E com qualquer ato, até silêncio. Buda ajudava com compaixão só pelo silêncio. Técnica muito simples é ABCD. A, amor. B, bondade. C, compaixão. E D, discernimento. Junta tudo quatro e a pessoa faz milagres. Então é necessário que a gente aprenda a compartilhar, ter consideração humana, sabemos conversar, sabemos dialogar e sabemos, ao mesmo tempo, que temos pouco, que temos
Quem tem pouco, impressionante que ela compartilha mais. Quem tem muito, não compartilha nada. Isso que é muito importante, é necessário que a gente tenha a comunicação. Um tempinho para alguém, 2 minutinhos. Nosso trabalho com o paciente demonstrado, só você escuta, não precisa fazer nada. Depois de meia hora, ele diz, eu estou bem melhor. Só escuta, dá seu tempo, sua atenção. Você está com pessoa, 100% está com pessoa. Não é aquele braço que eu, how do you do? Glad to meet you. Nem olhar para a pessoa. Bom dia, good morning, guten Morgen. Essas são as palavras tão formais que não entra dentro da pessoa. Então, compartilhar nossas diversas maneiras de comunicação, de interação, é muito importante. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu conheço algumas, mas não conheço outras. Essa é muito simbólica, metafórica. A casa é grande, tem muitas moradas. Casa é nada mais um templo, reino de Deus. Isso é estado de consciência. Diversas moradas são estado da consciência. Nós vivemos algum estado de consciência, mais de matéria, egoísmo, limitado com mim mesmo, meu, teu, pouco nosso. A gente vive algum de estado, mas também tem estado de integração, estado da consciência que leva para a ética, estado de consciência leva para amor, estado de consciência leva para compartilhamento, para espiritualidade. Diversos estados de consciência a gente tem toda a capacidade de convivenciar. Vivenciar vários estados ao mesmo tempo. Matéria também. Mental. Estado coletivo, inconsciente. Por que no supraconsciente? Quando a gente convivencia vários estados, a gente vive plenamente. Não é tem que se morrer para viver, para conhecer a casa do meu pai, para conhecer casa divina, conhecer várias moradas. Tem que conhecer aqui mesmo. Temos bastante tempo. Precisa dedicar um pouquinho de tempo para si mesmo. Crescer internamente. Então, ética é naturalmente. Seja cientista, seja economista, seja um comerciante, seja professor, seja aluno, seja um político, seja um diplomata, seja dono da casa, seja menina que faz limpeza, rapaz que serve cafezinho, quando desenvolve o estado de consciência, vive mais plenamente, qualquer seja a profissão ou sem profissão. Quando acontece isso, a pessoa vive de maneira mais ampla e, consequentemente, conhece a si próprio, cresce integralmente, e não despreza nada. Conhecimento é integrado com espiritualidade, com consciência, com ética. Então, a ciência está em serviço da humanidade. Ciência não significa só física, matemática, não fica simples tecnologia, não significa industrialização. Qualquer ato que a gente faz com consciência, com despertar, com essa base, todo ato torna-se sagrado. Não é só um ato específico que torna-se sagrado. Cada ato é sagrado. Bom, o que é falsidade? Porque a gente vive uma vida falsa, limitadíssima. Desenvolve 2 ou 3 características na vida inteira. 5 sentidos, raciocínio analítico e mais. Cadê a emoção, sentimento, sensibilidade, intuição, criatividade, espiritualidade, amor, compreensão, solidariedade? Nada. Essas são diversos estados de consciência que o Lúcio Rodrigues transforma em música, dizendo que a gente pode chegar para si próprio, dentro de nós. Minha casa é a casa do meu pai, casa nossa, ok? Casa significa consciência. Eu só preciso me conscientizar da minha consciência. Eu estou no estado elevado da consciência. Isso vem pela meditação, pela oração, pela contemplação, pela dedicação à atividade não egoística. Sair do egoísmo, vai para self, vai para o estado elevado da consciência. Isso a gente vai aprender ética naturalmente. Você não vai fazer mal a ninguém porque não sente bem fazer mal a alguém. Ética é consequência natural. Isso leva também para diversos outros aspectos da vida. A pessoa facilmente integra com qualquer pessoa. Facilidade de comunicação, facilidade de ajuda a pessoa.
em termos da saúde, melhorar a imunidade, vão parecer muitas coisas, uma terapia excelente, daí meditação é uma terapia excelente, e assim por diante. Agora, essa coisa que a gente está falando de ética não é novidade, não é que a gente está falando agora, porque nós somos da Unipaís, estão falando isso. Claro que estão falando, nós temos que falar, e todo mundo tem que falar sobre isso, todo mundo tem que empolgar com essa ideia, porque da paz, P-A-Z, paz, amor e Z, de zelo para a paz. Entusiasmo para a paz, não paz estática. Não tem aquele rapaz que estava sentado numa banca, passou um Dr. Spencer, muito conhecido para uma pediatra, e perguntou: o que está acontecendo com você? E diz: eu estou muito triste, porque eu quero paz absoluta. Eu disse: não tem problema nenhum. Eu conheço o lugar onde moram 35 mil pessoas, todo em paz absoluta. Ele disse: me leva para lá. Levou para o cemitério. Isso não é paz que a gente está querendo. A gente quer paz dinâmica, paz no cotidiano, na conversação, no comportamento, na atitude, nas nossas negociações, no nosso tratamento com qualquer pessoa, com si próprio também. Isso é ética. Então, essa mensagem que a gente está falando agora não é novidade. Séculos, milênios, Buda, Moisés, Krishna, Cristo. Você conta a história, foram tentativas sempre. Mahatma Gandhi atualmente, Maitreya de Calcutá, Martin Luther King, Albert Schweitzer, e você possa vários nomes que tentaram fazer. Nosso aqui no Brasil, muita gente fez. Aqui o nosso amigo lá de Pernambuco, Dom Helder, cearense, pernambucano, Então não precisa dizer nada mais. Ética é a consequência. Tem que mexer, tem que entrar dentro de nós mesmos, desenvolver diversos estados de consciência, sem desprezar a matéria, sem desprezar a tecnologia, sem desprezar a industrialização, desprezar nada. Nós precisamos ciência, tecnologias mais avançadas possível em todas as áreas. Incluindo saúde, incluindo ecologia, incluindo a educação, todos. Mas também a gente precisa saber como que a gente vai aproveitar essa tecnologia, desenvolvimento da consciência, cada vez estado de consciência elevadas, mesmo tempo, integrando, harmonizando, quantizando todos esses aspectos. A gente tem vida plena, a ciência vai ser, como desejar fosse, a serviço da humanidade. Muito obrigado. Confira agora a opinião de Pierre Weil sobre o tema Ética e Desenvolvimento, a ciência a serviço da humanidade. E a questão que nos trouxe aqui é a relação entre ciência e ética. Então eu perguntarei primeiro de que ética estamos falando. É uma pergunta que eu me fiz no tempo em que se detronou o presidente Collor. Na rua, na rádio, na televisão, no rádio, na televisão, se ouvia um grito: precisamos de uma nova ética. Eu ficava ouvindo isto e me perguntando: que nova ética que é esta que eles estão querendo? E que antiga ética que eles não estão querendo? E fiquei meditando sobre isto, refletindo, e quando eu começo a meditar, a refletir muito, acabo escrevendo um livro. Então, escrevi um livro intitulado A Nova Ética. E nesse livro, eu estou mostrando que efetivamente tem uma antiga ética que ninguém mais quer. Porque ela foi uma ética imposta durante 4.000 anos de ditadura masculina. E a velha ética mosaica, a ética moralista, que teve a sua função de conter, através de colocar limites, dicas, ao instinto ainda desenfreado, pelo menos a ideia que fazemos disto,
dos tempos antes de Moisés. Essa ética educada, condicionada, ela foi derrubada praticamente com o advento de Freud e da psicanálise. Freud e a psicanálise, através das suas terapias e também de uma certa ideologia que estava por detrás, tenderam a enfraquecer essa ética de um superego rígido, de uma espécie de polícia internalizada que reprima os nossos instintos, os nossos desejos, as nossas emoções, e que cria dentro de nós o que ele descreveu como uma constante briga entre o id, os instintos e o superego. Esse superego que é essa polícia interna. E houve então um movimento enorme de desmoronamento desse tipo de superego. E o problema é que ele não foi substituído. E se criou então essa crise de sentido da existência que assola a humanidade e a juventude a tal ponto que muitos entram na droga e tem mesmo caso de suicídio. Então se reclama de uma nova ética. E essa nova ética, ela existe. Ela pode substituir a antiga ética que era necessária e que existe em todas as religiões. Todas as tradições para poder transformar as pessoas em mutantes precisaram primeiro, desde a infância, criar limites de não matar, de não roubar, de ter o suficiente controle para não criar problema com os outros e poder conviver razoavelmente com os outros. Mas essa ética não foi suficiente. Mas ela existia, por exemplo, além dos 10 mandamentos de Moisés. Por exemplo, no yoga hinduísta, nós temos os yamas e os niyamas, os preceitos e as proibições. Em todas as tradições existe esse tipo de ética. Ele uma diga, uma represa, está represando, mas ela não é suficiente. E quem levantou o caso dentro do judaísmo, que se transformou em cristianismo, foi Jesus. Quando ele, sem negar a antiga ética mosaica, acrescentou o que podemos chamar hoje de ética do coração. E essa ética do coração que precisamos dela e que precisamos desenvolver. E aquela ética do coração que faz que uma mãe, quando ela vê seu filho cair na frente de um ônibus, ela corre para socorrer o filho. Ela não vai consultar a lei de Moisés para saber se ela deve ir ou não. Ela pode até refletir depois sobre o seu gesto espontâneo. Mas é um gesto que vem do coração. Esse gesto existe até nos animais. Nenhum animal mata outro animal quando ele está indefeso. Gandhi sabia disto. Quando a cavalaria inglesa atacou os seus companheiros, o que ele mandou fazer? Mandou todo mundo deitar. E a cavalaria inglesa teve que parar, porque nenhum cavalo ataque um ser humano indefeso. Então, essa ética do coração, ela precisa agora entrar na educação. Entrar, antes de tudo, o amor e a sabedoria. Porque é uma ética que brota, que nasce, que praticamente o resultado
é o mesmo resultado exigido pelas regras, mas vem espontaneamente e vem com alegria. Nós somos feitos para a alegria, nós somos feitos para o amor, para a compaixão. Não somos feitos para o sofrimento, mas somos feitos para ajudar a aliviar os sofrimentos dos outros. Então, quando me refiro à ética, me refiro a esse tipo de ética, a ética do coração. Embora como Jesus também o fez, eu não me tomo por Jesus, mas Jesus também fez, ele também falou que ele não abria mão da ética mosaica, que ela tem o seu lugar e a sua utilidade. Mas talvez não para os mutantes que estão aqui, mas talvez para os estagnantes. E agora vem a pergunta, que ciência? Quando no programa a gente se refere à ética e nas suas relações com a ciência, eu vejo mais as aplicações da ciência, a tecnologia. Porque a ciência em si, ela é profundamente ética. O cientista que não está preocupado em aplicações, ele está profundamente a serviço de um grande valor ético. Ele está a serviço da verdade. Ele procura saber a verdade. Ele usa a razão, mais especialmente a experimentação, a reflexão, a especulação para levantar hipóteses sobre a natureza da verdade. E de várias espécies de verdade da mesma realidade. Verdade vem de vereda, caminho. Cada verdade é um caminho para a realidade. Então, essa ciência, em princípio, ela tem a sua ética. E um cientista quando é um cientista puro, poucos existem ainda, é um ser humano a serviço de princípio e que cultiva, em geral, altos princípios de verdade. É verdade que, recentemente, os terrenos de pesquisa e as metodologias de investigação comecem a levantar problemas de ética, porque arrisquem colocar a vida em perigo. E onde a vida está em perigo, nós estamos atingindo a ética. Porque a verdadeira ética, ela está a serviço da vida. Dessa vida que é, na realidade, eterna. Mas é serviço também da nossa existência. Então, até que ponto é ético fazer pesquisas sobre animais, inclusive matando? Até que ponto é ético fazer pesquisas, certas pesquisas genéticas? O problema é que a ciência, ela mesma, gerou o seu próprio veneno ético, sobretudo nas suas aplicações e na tecnologia. E que na pesquisa científica, até recentemente, se exige que o pesquisador seja alguém completamente imparcial, seja completamente neutro e não, por isso mesmo, não pode se levar por subjetividade nenhuma, mais particularmente por sentimento. E isso gerou o grande problema, a meu ver, da ciência e da tecnologia. E com isto se cortou o cientista e a ciência da afetividade, procurando apenas efetividade. E isso vem de longe, vem de 5.000 anos de uma ditadura masculina que enfatizou a efetividade masculina e reprimiu a afetividade feminina. E isso, na ciência,
criou o que se chama de objetividade. E essa objetividade, ela vem do que nós chamamos de normose. Existe a psicose, existe a neurose e, recentemente, nós falamos, como Roberto Crema, Jean-Yves Leloup, de normose. O que é uma normose? Normose é um conjunto de hábitos, de comportamentos gerados por uma norma, por um consenso estatístico de uma maioria, em geral absoluta, que dita uma certa maneira de pensar e de se comportar. Existe guerra justa, existe até isso do ponto de vista da legislação internacional. Conceito de guerra justa é uma norma. Todo mundo acredita nisto. Acreditava. É uma normose. E essa normose, adotada pelos cientistas, pelos tecnocratas, faz com que mais de 70% dos pesquisadores atuais estão a serviço de armamento, estão a serviço da destruição. E no mundo inteiro, que deveria ter investigadores que entrevistem os cientistas perguntando o que eles estão fazendo. Eles garantem que sairia horrores. Mas eles têm a consciência tranquila, eles estão a serviço de uma norma, eles estão a serviço, eles se acham éticos e bem pagos. Então, a ciência gerou dentro dela mesma uma ética destrutiva, princípios destrutivos. E o primeiro princípio é a objetividade. Porque a objetividade é fundamentada exatamente nessa normose, que eu chamei de normose do paraíso perdido, ou de ilusão de fragmentação, em que artificialmente se dividiu a realidade em sujeito e objeto. E se criou a primeira dualidade, a separatividade, eu como sujeito, você como objeto, esse microfone como objeto, ou o objeto de investigação científica, que está debaixo do escalpel do microscópio. E essa separação virou um dogma científico. Só é considerado como cientista quem é realmente objetivo. Ora, o novo paradigma em ciência da transdisciplinaridade, o novo paradigma holístico, ele nos diz que essa separatividade é uma ilusão, que não existe separatividade em lugar nenhum, que não existe fronteira a não ser na mente das pessoas. Todas as separações são criações da nossa mente. Então, a separação sujeito-objeto, a objetividade científica ruiu, embora se deva reconhecer que, usada dentro da visão da macrofísica, ela trouxe um grande progresso tecnológico a serviço, supostamente, da humanidade, mas nem sempre. Mas, no nível da microfísica, essa separatividade desvanece, porque tudo é luz. Uma partícula é, ao mesmo tempo, luz. Uma nova lógica tem surgido. Uma lógica que diz que se uma partícula é diferente da luz, antigamente ela não podia ser igual à luz. Na nova lógica da microfísica, uma partícula diferente de luz, isso implica que ela seja igual à luz. E uma nova lógica, uma nova epistemologia que está nascendo por detrás disto. E uma nova ética também. Essa nova ética, ela provavelmente coincide com a ética do coração. Porque uma vez que, mesmo intelectualmente ainda, nós percebemos
que somos um, que não somos dois, que a dualidade é uma ilusão, que a objetividade é uma ilusão, nós não podemos mais nos odiar, só podemos nos amar. E aí a ética do amor vai casar com a ciência do amor. Muito obrigado.